bem inserido também no carnaval. Nós vamos falar um pouco desse ritmo musical, ao qual é introduzido nos carnavais como uma dança rítmica. É um sincretismo religioso, né? O maracatu, o que é? Ele é um ritmo musical de dança e ritmo dentro de um sincretismo religioso de origem brasileira. Ele é naturalmente do Brasil e existem tipos de maracatu, ou seja, eu posso até dizer para vocês, falar um pouco dos dois tipos de maracatu, que tem o maracatu nação e o maracatu rural, né? Então, existem esses dois tipos de maracatu aqui no nosso Brasil. E como é o ritmo do maracatu? Como é esse ritmo? O maracatu, pelo menos o maracatu nação, ele é marcado pelo ritmo de fortes e envolventes dos tambores, ou seja, é um ritmo bem marcado pelos tambores que conduzem o andamento, digamos assim, do maracatu como todo. E também ele é conhecido como, né, esses tambores que não são esses tambores propriamente falando, mas são tambores de alfaias, né, que nós chamamos de alfaias. São tambores ao qual são introduzidos no maracatu, que é feito de madeira, instrumentos de madeira, uma espécie de madeira, né, e cordas. Então eles são afinados pelas cordas. Aqui na nossa região existe alguns grupos que têm esse instrumento de tambores de alfaias, que propriamente nós falamos, né? E além desses tambores, também ele conta com outros instrumentos, ou seja, além de serem tocados com os tambores, para o ritmo do maracatu, nós também colocamos outros instrumentos, né? Como, por exemplo, triângulo, que serve para estar no contratempo do ritmo do maracatu, e caixas. Também utilizamos caixas. Não é como as nossas caixas tenores, né? Mas a gente tenta chegar próximo ao máximo possível de uma sonoridade e de um ritmo de maracatu, tá bom? Aí nós temos as caixas, temos bumbos também, que também são utilizados para o ritmo, e instrumentos de sopro. Mas no nosso caso, o nosso maracatu aqui na nossa região, nós não utilizamos instrumentos de sopro, mas utilizamos instrumentos, né, vocais, ou seja, é conduzido por uma pessoa cantando. No caso, essa pessoa que nos fala sou eu, e nós fizemos um tipo de apresentação, né? E o que significa o nome do maracatu? De verdade, verdadeiro, o que significa? Maracatu, acho que vocês também são muito novos, né? Não ainda desfrutaram desse ritmo tão gostoso e dessa mistura tão gostosa, típica do nosso país, que é o maracatu. De verdade verdadeira, o que significa o maracatu? O maracatu é uma realização, ou seja, diferentes tipos de formas dançantes, digamos assim, né? São formas dançantes, são ritmos dançantes que vieram da África, que vieram da região da África e foi trazida pelos negros e foi acoplada aqui para o nosso país, certo? O maracatu nada mais é, a palavra maracatu, ela possui origem de termos que significa, digamos assim, ritmo dançante, ao qual nós introduzimos para que outras pessoas ou outras pessoas que estão inseridas nesse ritmo possam conduzir, que é um ritmo bem africano, bem envolvente, digamos assim, certo? Também eu vou
falar para vocês um pouco do símbolo deste maracatu. Quais são os símbolos? Né? A escolha de que nós temos várias simbologias dentre o ritmo, entre o andamento. Nós temos várias simbologias que são feitas para a realização do maracatu como um todo, né? Tipo assim, nós temos personagens dentro do maracatu que são importantes, como o rei, a rainha, né? Também tem outras personalidades que são importantes para essa cultura, essa nossa cultura do maracatu, tá bom? E quais, assim, as vestimentas desse que é utilizado no maracatu, que são trajes típicos, né? São trajes típicos que são roupas cobertas de lantejoulas e bem coloridas. São trajes bem coloridos que chamam a atenção, né? A atenção de todo o público, usando chapéu grande, com fitas em torno da cabeça. Então, esses são os trajes que nós utilizamos também, tanto quanto o pessoal que está tocando, quanto os personagens que estão desfilando na avenida, né? Eles usam todas essas vestimentas coloridas, com lantejoulas, chapéus, turbantes. Alguns usam turbantes, os personagens usam também turbantes para estar se inserido dentro do maracatu, tá bom? Qual é o objetivo do maracatu, principalmente aqui para a nossa região? O objetivo principal ele foi feito com uma brincadeira, né, de chamar os próprios participantes do maracatu. Ele foi introduzido como uma brincadeira para desfilar nos dias de um cortejo, fazendo um tipo de celebração, digamos assim, celebração de valores da cultura dos ancestrais. Quem são os nossos ancestrais? Ancestrais africanos, de cultura africana, certo? Relacionados, que eram e que são também relacionados ao candomblé, entende? Então, o maracatu, ele tem essa tendência de envolver mais uma questão, digamos assim, do candomblé. Ele envolve muito uma questão do candomblé, por isso que se tem o preto velho também, que se desfila, porque ele é de uma origem africana, né, que foi implantado aqui no nosso país, e também a gente celebra junto com eles esse sincretismo, ou seja, essa junção de religiões. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? E qual o ritmo que nós utilizamos para tocar esse maracatu? Ou seja, nós utilizamos um ritmo dançante, de um estilo bem tradicional. Um estilo bem tradicional voltado ao maracatu, né? Que é um ritmo dançante, mas não é um dançante rock, não é um dançante pop, não. É um dançante lento. Ele é um dançante para fazer uma marcação, digamos assim. Ele é um ritmo dançante que vai se fazendo a marcação durante o percurso ou o cortejo na avenida, ao qual a gente insere o maracatu, porque ele era feito como se fosse tradicional. Não, ele era feito com os africanos mesmo, entendeu? Ele é de origem africana, então eram os negros que faziam esse ritmo. Esse ritmo ele veio da África, ele foi criado pelos africanos, entende? Então por isso que é pintado também o rosto, né? Porque você não via o branco pintar maracatu,
eram mais pessoas negras. Então, por esse motivo também se pinta o rosto. Não é só a questão que o Gabriel que disse para mim: tio, vamos pintar o rosto, aquela coisa toda. Por que pintar o rosto? A gente não pinta o carnaval assim como os outros grupos que se estavam falando. Por quê? Porque ele vem de uma cultura africana, tá certo? Então esse é apenas um pequeno relato ao qual eu estou passando para vocês, para que vocês não fiquem tão aéreos no sentido de tocar por tocar, mas tocar com uma expressão, sabendo o que estão tocando, sabendo o que estão fazendo, tá bom? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês nesses dias ao qual nós vamos tocar e só desejar uma boa noite a todos e tenham todos um bom final de semana.